Olá, eu sou Lígia Stubert e a aula de ciências de hoje é sobre os movimentos do planeta Terra, rotação e translação. Então vocês já se perguntaram quantos movimentos a Terra realiza? Quais são esses movimentos? Para que servem e quanto tempo duram esses movimentos? Ok, então na aula de hoje a gente vai compreender um pouquinho melhor como isso acontece. Então, há muitos anos atrás, acreditava-se que a Terra ela tinha a forma de uma circunferência perfeita e atualmente sabemos que a forma do planeta Terra é geóide, ou seja, ela possui os polos achatados e ela tem uma forma levemente irregular. Então, para a gente compreender melhor, a gente pode pegar como exemplo o nascer e o pôr do sol. Quando a gente observa o nascer e o pôr do sol, a impressão que a gente tem é que o sol completou um movimento, mas na verdade é apenas uma impressão. O que acontece é que a Terra realiza esse movimento de rotação. Para a gente entender melhor, a gente pode observar aqui no globo. Então, a gente sabe que a Terra ela não para, ela vive em constante movimento. Então, gente, o movimento de rotação, ele sempre acontece no sentido anti-horário, diferente e oposto ao relógio, né? O relógio no sentido horário se movimenta e o planeta Terra no sentido anti-horário. Então, aqui representado no globo, nós temos o Brasil. Aqui em amarelo, a gente observa um eixo de inclinação, eixo este que é imaginário, e aqui a Terra se movimentando. Então, eis que a Terra se movimentou e completou uma volta. Essa volta, gente, que ela leva para completar, tem um período de 24 horas ou um dia. Então, a gente observa aqui o planeta Terra, ok? O eixo de inclinação, que por sua vez é um eixo inclinado, um eixo imaginário, e ele é inclinado perpendicularmente com um grau de aproximadamente 24 graus. Então, a gente tem o que chamamos de dia e noites. Então, como a gente observa, né, aqui representado o Sol e a intensidade dos raios solares. Então, conforme bate essa intensidade solar dessa parte do planeta, nós temos o que chamamos de dia. E ao contrário, do outro lado, nós não temos essa intensidade solar, então naturalmente nós temos a noite, ok? Então, o movimento de rotação é o movimento em que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, ok? Eixo este que é inclinado e é um movimento responsável pelo dia e pela noite. Ainda, o movimento de rotação, ele está intimamente relacionado ao sistema de fusos horário, ok? Então, por isso que às vezes, quando a gente tem um parente em outro país, ou quando a gente se organiza lá, programa um relógio para a gente assistir os jogos das Olimpíadas, da Copa do Mundo em determinado horário, a gente vê essa diferenciação aí, tá? Ok. Lembrando também que esses dois movimentos, eles são os dois principais movimentos, tá? Os mais conhecidos, mas na verdade o planeta Terra, ele realiza um total de 14 movimentos, ok? E agora a gente vai falar um pouco sobre o movimento de translação. Então, o movimento de translação é o movimento em que a Terra realiza em torno do Sol
movimento este que leva 365 dias e 6 horas para acontecer, ou seja, ele é um movimento maior do que o movimento de rotação. Então, novamente, a gente pode observar aqui no globo, ok, o planeta Terra, e observem que ela está inclinada, né? E ao meio da nossa figura, a gente tem o Sol. Então, notem que a Terra está se movimentando. A Terra não para, ela vive em constante movimento. Continua se movimentando. É isso que ela completou uma órbita, né? Ela completou uma órbita ao redor do Sol e nós temos o que chamamos de translação. Esse movimento, gente, que a Terra gira ao redor do Sol, ele leva o período de 365 dias e 6 horas. Ou seja, é o movimento responsável pela sucessão de anos e pelas estações do ano, como primavera, verão, outono e inverno, tá? E ainda no movimento de translação, a gente tem o que a gente conhece como ano bissexto. Então, essa soma dessas 6 horas resulta em um dia a mais. Então, esse um dia a mais ele sempre acontece no mês de fevereiro, no dia 29. Então, eu faço uma pergunta para vocês. Vocês conhecem alguém que comemora o aniversário nessa data ou que nasceu nesse período? Como a pessoa faz para comemorar o aniversário? Na verdade, automaticamente a pessoa que nasce nesse período, ela é registrada ou no dia 28 de fevereiro ou no dia 1º de março. Perfeito? E ainda, o movimento de translação, pessoal, ele é responsável por 2 fenômenos astronômicos muito importantes, conhecido como solstício e equinócio. Então, o solstício, o próprio nome diz, né, está atrelado à intensidade solar. Ele ocorre 2 vezes por ano. Ele tem como marco inicial o início de junho, marcando o inverno, e o início de dezembro, ali representando também o verão. E também o equinócio, ele ocorre 2 vezes por ano e ele tem como marco o mês de março e o mês de setembro, representando ali outono e primavera. Ok? Então, para a gente recapitular, o movimento de rotação é um movimento em que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo este que é um eixo imaginário e que tem uma inclinação perpendicular de aproximadamente 24 graus. Este movimento leva 24 horas ou um dia para acontecer. É o movimento responsável pelos dias e pelas noites. E essa velocidade desse movimento é de aproximadamente 1.669 km por hora. Ok? Aí, o movimento de translação é o movimento em que a Terra realiza ao redor do Sol. É o movimento que leva um ano para acontecer, ou 365 dias e 6 horas. E é o movimento responsável pela sucessão de anos e pelas estações do ano, como outono, primavera, verão e inverno. Ok? E agora, pessoal, eu preparei uma atividade para nós realizarmos em sala, onde vocês vão se dividir em duplas ou vocês podem fazer individual. Vocês vão exemplificar em uma folha em branco, tá? Ou numa cartolina, usando canetas coloridas e lápis de cor. Vocês vão exemplificar o movimento de rotação e o movimento de translação. Vocês vão mostrar como acontecem esses movimentos e para a próxima aula
a gente vai fazer uma visita no planetário para a gente dar sequência na aula de hoje, ok? Então, pessoal, além disso, na próxima aula vocês também nós vamos fazer um grupo para a gente conseguir debater um pouquinho melhor e compreender melhor o que vocês aprenderam na aula de hoje, ok? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. A gente se vê na próxima aula. Tchau!